Olá, bem-vindo a essa aula de astrologia, de como interpretar o seu mapa astrológico, também chamado de mapa natal, mapa astral, mapa raiz, tudo é a mesma coisa. Esse outro mapa mostra uma força muito grande de lados para o lado direito e do lado esquerdo só tem Júpiter em Câncer, uma pessoa que tem uma necessidade muito grande do outro e tem uma necessidade muito grande de ser protetora, de levar as pessoas para dentro da sua casa. Ela precisa de um lugar na sua casa para poder receber os amigos, receber as pessoas e, ao mesmo tempo, precisa vencer na vida, crescer na vida com ideias inovadoras, com trabalhos inovadores, porque tem o Sol conjunção Urano, tem Netuno em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio, um senso de desejo de vencer muito grande e de levar sua sabedoria, sua verdade, porque ela tem, essa pessoa tem Lua e Marte em Sagitário. Então, um mapa muito forte. Ser essa pessoa é fácil? Não, não é. Ela mesma é difícil lidar com ela mesma. Mas para os outros é mais fácil, porque ela quer sempre projetar-se para acolher e cuidar dos outros. Aí nós temos esse outro mapa que mostra já uma oposição de Lua com Marte, que causa muita tensão por conta da mãe estar sempre contra o que essa pessoa vai fazer. Tudo que essa pessoa vai fazer, parece que a mãe vai dizer: ah, não faz isso não, por que isso, por causa daquilo, você vai fazer errado, você vai... Está sempre atrapalhando. E ainda por cima temos Júpiter em conflito com Marte e com a Lua. Então é uma sensação de tudo que vai fazer parece estar errado, que não é o correto, que está contra a lei, está contra o social. Então está sempre se cobrando demais. Veja também o Sol conjunção com Vênus em oposição a Netuno, em conflito com Urano. Muito pesado isso, porque a pessoa tem uma tensão constante na vida, parece que não dá para viver algo tranquilo, tem que ser sempre intenso, tem que ser sempre muito forte e sempre confuso e, ao mesmo tempo, uma estrutura de irritação pessoal muito grande, devido a essas linhas vermelhas aí, ligando o Sol com Netuno, com Urano, e esses conflitos de Marte, Lua e Júpiter. Olha que mapa forte. Temos esse outro mapa que também tem tensões intensas, muito fortes, e ela não guarda o que quer falar. Se tiver que falar, vai falar, e vai falar de uma forma tão forte, tão intensa, tão profunda, que a pessoa se assusta quando ouve o que não quer ouvir. Quando ela quer falar um negócio que não estão deixando, então ela está se sentindo pressionada, ela vai falar, e vai falar de uma forma muito pesada. E logo assim, como uma facada na conversa. E aí nós temos Mercúrio em conflito com Plutão, muito forte esse conflito intenso. Quanto mais forte a linha, mais forte é o ângulo de conflito, porque 90 graus e 180 são linhas vermelhas. E nós temos aí, então, uma linha vermelha grossa, significa que está exato quase. Nós permitimos até 5 graus de oscilação na órbita. Por exemplo, a Lua está em conflito com o Sol, mas está mais fraquinha a linha. Por quê? Porque o Sol está lá perto do grau 13, a Lua está lá perto do grau 9. Então, 8 para 9, 9 até 13 são 4 graus, já dá para quase sair fora, né? Mas, na verdade, a Lua está andando para o encontro do conflito máximo. Então, nesse caso aí, essa Lua, nas horas seguintes ao nascimento, vai chegar ao conflito exato de 90 graus. Aí que pega, né? Porque não está saindo fora, está chegando para o conflito. Então, algo na gestação dessa pessoa trouxe uma tensão muito forte entre pai e mãe,
e esse conflito se agrava logo que a criança nasce, ou seja, criança nasceu, começou a piorar a situação, né? E ainda tem o aspecto de ter o Sol em conflito com Urano, que causa uma tensão muito forte, uma certa nervosismo, uma inquietude. A criança nasce e já é agitada, já é inquieta, muito forte, mas com uma natureza sexual imensa, imensa. Marte Escorpião, Vênus Escorpião, Júpiter em Escorpião é muito forte, é uma natureza sexual extrema e um desejo sexual visceral, né? A pessoa vai sentir uma necessidade intensa de viver a sexualidade o tempo inteiro. Isso pode causar muitas tensões na vida dela. Até porque Marte está em oposição a Saturno, então parece que isso é contra uma autoridade. Você não pode fazer isso, não controle essa energia, não faça isso porque está proibido. São coisas da natureza da pessoa. Então é um mapa difícil de viver. Ser uma pessoa assim não é muito fácil. Aí nós temos esse outro que também é cheio de conflitos. Nós encontramos Lua em conflito com Urano, nós temos Netuno em conflito com o Sol, uma pessoa confusa, estranha, impaciente, teimosa, querendo aparecer, mas ao mesmo tempo com sensação de estranheza, não gosta de ser muito visível, mas ao mesmo tempo precisa aparecer, porque é leonina, precisa aparecer. E com Vênus e Mercúrio em Câncer, que traz uma necessidade de segurança, proteção. Então, quando ela se vincula a alguém, parece que ela tem que prender essa pessoa na vida dela, porque ela precisa da sensação de ser amada, de ser, né, da segurança. Mas também é um mapa muito difícil de lidar. E assim são aspectos fortes que nós estamos vendo em mapa de várias pessoas. E sempre desafiando muito as relações com o que ela vai fazer, ou quando ela assume um compromisso, ela assume, mas parece que esse compromisso que ela assumiu é um peso muito grande para ela lidar, e ela tem que lidar. Mapa muito forte, portanto. Outro mapa forte, com linhas azuis belíssimas, né? Nós temos aí um triângulo de ar, Lua em Aquário, ar, Netuno em Libra, ar, Mercúrio e Sol em Gêmeos, ar. São muitos astros em elemento ar, promovendo uma pessoa muito comunicativa, falante, com muita capacidade de interagir com pessoas, sedutora, porque tem Vênus em Touro, protetora, porque tem Lua em Aquário, querendo cuidar dos pobres, fracos e oprimidos, mas tem Marte em Câncer, que quer cuidar das pessoas, ter uma ação cuidadora, e ainda por cima nós temos outros aspectos da vontade de ser muito correta, justa, dedicada, estudiosa, porque Saturno está lá no alto do céu. Mas sempre eu digo, viver o mapa das pessoas que a gente analisa não é fácil, não. Olha outro mapa tão forte aí, ó. Nós temos um aspecto muito para cima no mapa. A pessoa quer aparecer no mundo, quer se destacar no mundo, quer ser importante no mundo. E tem uma dedicação muito grande à mãe, porque a Lua está aqui na casa da autoestima, ela precisa da dedicação com a mãe. E aí nós temos outros aspectos importantes, que sempre estar sob um desafio. Mercúrio, conjunção Marte e o Sol em Escorpião. Em conflito com Plutão, ela está sempre sob uma tensão, sob um desafio, mas ela precisa disso para viver. Se não tiver um desafio, não dá para ter felicidade, porque Saturno está em harmonia com Mercúrio, com Marte, dizendo para ela assim, você vai aguentar sim, você vai... Então a frieza, o caráter sórdido, às vezes até o estrategista e o vingativo, tudo isso faz parte desse jogo de viver dessa pessoa. Então são mapas diversos que nós não vamos estudar diretamente o mapa
dessas pessoas, e sim um outro mapa que eu vou trazer para a gente analisar. Mas esse passeio nos fez enxergar muitos dos mapas que a gente tem aí pela frente para lidar, porque vocês, quando começar a fazer mapa das pessoas, vão encontrar mapas fantásticos e mapas dificílimos. Antes de entrar na análise em que vai servir de base para você usar a apostila e os vídeos que você já assistiu, que eu indiquei no meu canal, mais a orientação que eu vou dar agora para que você interprete seu mapa usando a apostila. Mas antes disso, eu quero te dizer que eu utilizo o mapa astrológico desde já 40 anos dedicado ao estudo e fazendo mapa de pessoas até que eu abri meu consultório. Então, quando eu abri o consultório, eu passei a ter que viver de mapa astrológico, de astrologia. E aí eu faço mapa natal, que é o mapa da pessoa, interpretando, mapa astrológico, mapa raiz, é entender, ajudar a pessoa a ter um manual de instrução sobre si mesmo. Isso é fantástico. Eu agradeço muito a Deus por ter tido o conhecimento da astrologia muito cedo na minha vida, aos 17 anos, de forma séria, e depois de forma mais profunda ainda no Congresso de Física na Universidade de Campinas. E aí depois tem o instrumento que você pode ajudar a entender os ciclos que você passa e ajudar as pessoas a entenderem os ciclos que ela passa. Podem chamar de progressão, de revolução solar, pode chamar de tudo. Eu gosto de chamar de mapa dos ciclos, para a pessoa entender o ciclo que ela está passando. E com isso, passar de forma mais fácil, porque ela sabe a data que começa e quando são os momentos mais difíceis desse ciclo e quando termina. E quando termina, termina, é ótimo, porque acabou e é impressionante, some aquilo que é problema para a pessoa. A outra coisa são análises do mapa de filhos, como é maravilhoso para um pai saber quem é verdadeiramente o filho que tem, para estimular o que ele tem de bom, para amenizar o conflito que a criança vai trazer até para o pai ou para a mãe e para si mesmo. Eu sou grato de ter o mapa dos meus filhos desde que eles nasceram. E como é bom poder, eles me procuram, pai, que ciclo que eu estou passando, porque a coisa está assim, e eu posso dar orientação para eles, sem ser um conselho de pai, e sim, olha, você está passando por um ciclo de Saturno, quadratura Mercúrio, acalma essa mente, sua mente está sob pressão, e assim eu vou ajudando aqui e ali. Mapa vocacional, que maravilha você poder saber as aptidões que você tem para poder utilizar na vida profissional. Porque as profissões, elas mudam, profissões deixam de existir, profissões surgem. Você não tem que ter uma profissão que diga assim, você tem que ser isso. Não, você tem que saber os seus potenciais profissionais. Qual área que você tem mais facilidade de prazer de conviver, de lidar, que tipo de atividades. Ah, tem gente que nasceu para atividades meticulosas, com a precisão da mão, né? O cirurgião tem que ser preciso no corte, o pintor tem que ser preciso na mão. Já tem gente que não tem essa habilidade, mas tem habilidade inventiva, criativa, outro de organização e métodos, outro... E assim nós temos, e tem pessoas que têm a aptidão de enxergar o que o outro é e ajudar o indivíduo. Então, o mapa vocacional é maravilhoso. E temos também o mapa da análise de casais. Eu comparo dois mapas de duas pessoas e vou dizendo como é que ela funciona, o casal, como é que é o relacionamento, como é que é a comunicação, como é que é a afetividade, como é que é o prazer, como é a sexualidade, como é que é o interesse cultural e coletivo, social, amigos, as decisões profissionais. É maravilhoso. E a análise de casais também utilizo na análise de sociedades. Vão ter sociedade, vou ser sócio de uma pessoa. Analiso e é maravilhoso.
A pessoa entende o que o outro é e não espera que o outro seja algo que ele quer que o outro seja, e não o outro pode não ser isso. Ajuda na cura, fantástico. Você pega o mapa da pessoa, sabe o trauma que ela viveu no ano tal, na infância, tal data, tal mês e ano, você viveu um ciclo de tensão assim que causou um dano na sua relação com o seu prazer, com sua afetividade, com sua sexualidade, depende do posicionamento que foi o posicionamento dos astros que causam tensão na vida da pessoa. Geralmente Plutão, Urano e Netuno, às vezes, dependendo da idade, Saturno. E eu me dedico à psicanálise há mais de 30 anos. Vivi com uma psicanalista 12 anos e foi muito aprendizado de psicanálise. Então, eu sou astrólogo que uso a análise psicanalítica para traduzir o mapa em termos de linguagem. A tradução é astrológica, é cálculo matemático, ângulos, mas o linguajar é psicanalítico porque a psicanálise ajuda a entender o que está acontecendo em cada fase da psique da pessoa. Gestão de equipes, que maravilha! Nossa, você pega pessoas que estão numa equipe que às vezes são muito desafiadoras para elas viverem naquela equipe. Então você pode falar, opa, essa pessoa aqui vai ficar melhor com outra pessoa, com outro líder, com outro chefe. Então, cada pessoa tem um mapa, e se eu combino o mapa do chefe, do líder daquela equipe, com aquela pessoa e é incompatível, não vai ajudar, porque vai ser sempre um atrito. Então eu posso contratar uma pessoa com muito potencial, colocar do lado de um líder que vai destruí-lo. E isso não é bom para uma empresa. Então, gestão de equipes é importante. Às vezes você desloca aquele profissional para uma outra área que vai estar em contato com outro líder, aí é um desenvolvimento fantástico. Além de poder aproveitar o potencial de cada um em suas atividades. Seleção de pessoal é a mesma coisa. Se eu vou contratar uma pessoa, eu já sei quem é o líder dela. Não vai mudar o líder. Eu preciso contratar pessoas que somem com esse líder para que seja fácil o diálogo, para que seja fácil a ação e a tomada de decisões. Então, isso ajuda imensamente a lidar com o desenvolvimento de equipes. Então, se você tem condição de, com o mapa astrológico, ajudar pessoas, isso é maravilhoso, isso é fantástico, e é essa a minha intenção de oferecer a vocês conhecimento mínimo para você já começar a entender o que é um mapa astrológico. E agora nós vamos então interpretar um mapa astrológico utilizando como apoio a apostila que você vai baixar no site astrociência.com.br.